Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez juntos. Nós voltamos a fazer nossos vídeos, fazer nossas palestras aqui no YouTube, o nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé. Nós paramos por uns 4 meses atrás, que nós fizemos vídeo, mas nós voltamos novamente para fazermos vídeo do nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé. O projeto Missão e Fé é um projeto dinâmico, um projeto autêntico, um projeto anfitriã. Nosso objetivo é falarmos das grandezas de Deus, falarmos das coisas de Deus. Enfim, nós usamos uma fé em Deus, né? Buscamos em Deus as bênçãos para nossas vidas e principalmente um conhecimento para uma vida plena, para uma vida espiritual, buscando conhecimento, buscando sempre uma espiritualidade, para que nós venhamos nessa vida de cada dia nossa, nas nossas batalhas diárias, nas nossas lutas que nós travamos todos os dias, mas nós temos tudo para ser vencedor, né? Todo aquele que crê na palavra de Deus, todo aquele que confia na palavra do Senhor nosso Deus, com certeza é mais do que vencedor. A própria Bíblia nos afirma isso. E para nós alcançarmos esses objetivos, para nós buscarmos os nossos propósitos, nós precisamos de lutar, nós precisamos de fazer por onde, nós precisamos de buscar com intensidade, nós precisamos fazer uma entrega, nós precisamos confiar e acreditar mais e mais em nós mesmos. Primeiramente, antes de tudo, antes de nós acreditarmos em Deus, acreditarmos na sua palavra, nós temos que acreditarmos em nós mesmos. De nada vai valer se você acreditar na palavra, se você acreditar em Deus, se você frequenta uma igreja, você frequentemente está dentro de uma igreja, não é mesmo? Mas se você não acreditar em você mesmo, se você não confiar na sua própria pessoa, de nada isso vai valer. Portanto, a nossa fé o nosso altar, a nossa igreja, ela começa em nós, somos nós mesmos que somos o procriador, nós mesmos somos aquilo que formamos para a nossa vida em realidade. Pois bem, graças a Deus por isso, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por eu ter voltado à minha vida espiritual, voltado à minha espiritualidade, graças a Deus, né? Eu comecei a buscar o autoconhecimento e eu louvo a Deus por isso, pelo autoconhecimento. O autoconhecimento significa como conhecer a própria palavra e como já diz, o autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Então, quando nós passamos a conhecermos a nós mesmos, nós vamos vendo de uma outra maneira as coisas, nós vamos tendo uma visão mais ampla, uma visão mais absoluta, quando nós começamos a olhar para nós mesmos. Nós somos muito complexos, às vezes nós somos muito incompreendidos por nós mesmos. O que acontece? Nós vamos muito por aquilo que fala para nós, por aquilo que nos ensinaram, por aquilo que nos ensina. Então, às vezes nós baseamos a nossa fé naquilo que passa para nós, as pessoas dão diretrizes para nós de como deve se comportar, de como deve se fazer, de como deve exercer a fé. Então, nós adquirimos dogma, adquirimos informação e às vezes ficamos sobre essas informações, ficamos sobre esses dogmas que é passado para nós, que é apresentado para nós, e nós achamos e passamos a acreditar de que é dessa forma que nós precisamos crer, que nós precisamos prosseguir, que nós precisamos obedecer. Mas quando eu voltei à minha vida espiritual, voltei à minha espiritualidade, faz 2 anos e 2 meses que eu comecei
buscar o autoconhecimento, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, eu comecei a ver que tudo aquilo que me passaram, tudo aquilo que eu vivenciei dentro da igreja, tudo aquilo que eu convivi e que eu vi e que eu também fazia parte, né, de tudo aquilo que eu presenciava, eu também fazia parte, eu comecei a ver de uma maneira mais compreensiva, de uma maneira que hoje eu vejo que eu consigo manter a minha espiritualidade, buscar as coisas de Deus e fazer aquilo que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, não é mesmo? E comecei a buscar o conhecimento, comecei a buscar algo para a minha vida, e isso me tornou uma pessoa bem mais esclarecida acerca das coisas espirituais, acerca da fé, e para conseguirmos nossos objetivos, para conseguirmos o nosso propósito de vida espiritual, material, sentimental e em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Eu comecei a descobrir, comecei a perceber que não era realmente daquela maneira que me passaram, daquela maneira em que eu fui instruído ao longo de muitos e muitos anos, e mudei simplesmente a maneira de acreditar, a maneira de ver as coisas, e isso me possibilitou, isso me trouxe uma grandeza espiritual completamente diferente, e eu acho que mais absoluta na minha compreensão, para mim alcançar meus propósitos, alcançar os meus objetivos, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus, não é mesmo? E eu vejo hoje de uma forma, me sinto mais na liberdade, me sinto mais tranquilo no que tange a fé, no que tange a comunhão com Deus, no que tange aquilo que vem me trazer algo dentro de mim, né? Para que eu venha me fortalecer na graça, no poder e no conhecimento de Deus e da sua palavra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, eu tenho comigo um embasamento, né? Eu tenho um embasamento muito grande, graças a Deus por isso. Ou seja, eu tenho uma base, eu tenho um fundamento fundado em alguma coisa, fundado em algo, e esse algo, essa alguma coisa, é Deus, é a sua palavra. Então, o meu fundamento, a minha base, ela é em Deus, não é em igreja, não é em igreja, não é em ensinamento de igreja, não é em dogma de igreja, não é naquilo que passam para mim. O que acontece? Hoje eu busco de uma maneira bastante incompreensível, creio nas leis cósmicas, nas leis universal, não é mesmo? E esta base que é Deus e a sua palavra, que é o universo, não é mesmo? Então isso traz para mim, e também pode trazer para você, um conhecimento que faz com que nós tornamos mais ágil no compreender, no ser beneficiado pelas coisas de Deus. E quando nós passamos a ver as leis de Deus, as leis estabelecidas, nós começamos a ver os códigos de que ficou para nós seguirmos, para nós obedecermos, e não ficar somente naquilo que passaram para nós, naquilo que entregaram para nós, e nós ficamos sobre isso. E às vezes nós deixamos de observar, deixamos de ver. Por quê? Porque nós tomamos regra, tomamos diretrizes em nossa vida de como seguir, de como obedecer, não é mesmo? E às vezes, o que eu sempre digo, às vezes nós deixamos alguém nos adestrar, nós tornamos adestrado a obedecer aquilo que querem, obedecer aquilo que ensina, e é dessa forma que se vê Deus, é dessa forma que Jesus habita no coração, é dessa forma que Jesus faz as coisas na nossa vida. Não, e muito pelo contrário, quando você começa a buscar de si mesmo, buscar em Deus, buscar olhar para dentro de si, né? Começar a fazer uma reflexão, porque ao longo das nossas vidas, o ser humano, nós somos implantados por crença, nós somos implantados por costumes, por segmento. Então, tudo isso vai trazendo
uma certa base, mas é uma base não formada por nós mesmos, uma base formada por alguém, formada para os outros e passado para nós, e nós não firmamos nessa base, não é mesmo? E eu consegui, pela graça de Deus, sair dessa base. Eu consegui sair, eu consegui buscar em mim mesmo aquilo que eu achava que era correto, que eu sempre questionava, eu sempre tive batia de frente sobre algo que eu via e que eu não aceitava e eu não concordava. Mas se ali você está, se ali eu estou, então querendo ou não, nós somos obrigados a aceitar. Quando nós não queremos aceitar, nós temos que afugentar, nós temos que sair. Não é isso que a gente veja passar por aí? Às vezes a pessoa não aceita, não concorda, sai de um lugar, vai para o outro, porque não aceitou, porque não concorda. Então, também não sou obrigado a ficar aqui, eu sou livre, então eu vou para onde eu quero. É isso que a gente veja o que anda acontecendo por aí, o que acontece. Mas quando nós começamos a buscar em Deus, começamos a buscar nas coisas espirituais e estudar. Eu mesmo tenho como base esse nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé. Nós somos baseados, nós temos a tripsiação do nosso projeto. Nós trabalhamos de acordo com a tripsiação e a dualidade, né? A tripsiação e a dualidade. Então são bases muito boas, muito fundamental, com muito conhecimento, com muita estrutura espiritual, com muita fé, com muitas coisas que faz com que nós mudamos, nós venhamos ter uma compreensão espiritual completamente diferente daquilo que nós aprendemos, né? E às vezes nós conseguimos exercitar nossa fé, nós conseguimos encontrar uma dimensão melhor para nossas vidas e nós possamos ser beneficiados pelas coisas de Deus, pelas coisas espiritual. Então, o que acontece? Nós é que formamos a nossa realidade. Tudo aquilo que eu quero para a minha vida, sou eu que atraio. Tudo aquilo que você quer para a sua vida, é você que tem que atrair. É você que tem que atrair. Ora, às vezes eu fico observando e às vezes eu fico analisando, eu tenho aprendido. Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que você precisa, já está feito. Não existe nada fora daquilo que você quer que já não esteja pronto. Não existe, não tem. O que você está pensando que não esteja pronto? Não tem nada. Então, e como alcançar isso? É buscando, é compreendendo, é sabendo que nós somos o procriador da nossa vida. Então, simplesmente agora, nós temos que buscar, não é mesmo? Nós temos que achar um meio de buscar, de frequenciar aquilo que nós queremos, lutarmos por um objetivo. Essas bênçãos, essas libertação, ela parte de dentro de mim, de dentro de você. Não adianta encher de conhecimento, não adianta encher de tanta emoção, de tanta fé, e no fundo, não ser uma pessoa que alcançou os seus propósitos, ou que tem um propósito, e que tem a certeza que vai alcançar, que tem a certeza que vai ver acontecendo aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Deus, ele já nos fez dono de tudo, aquilo que queremos, aquilo que precisamos para a nossa vida. Então, se eu tiver a compreensão, se você tiver a compreensão, e se você buscar, se você começar a entender, primeiramente você tem que começar a entender a você. E como que eu consigo compreender eu? Como que eu vou me entender? Buscando o autoconhecimento. Quando você começar a entender a você, você vai ver que as coisas vai mudar completamente. Aí é você e você mesmo. Você está entendendo? Sou eu e eu mesmo. E Deus. E a sua palavra. Então, eu assim creio.
Eu assim acredito. E esse é o objetivo, é o propósito do projeto, desse nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé. E daqui para frente nós vamos começar a trazer mensagens, fazer vídeos, né? De mensagens, de esclarecimento das coisas de Deus. Hoje nós cremos, eu acredito, né? Eu acredito, e eu busquei, estamos buscando, né? Na ciência. A ciência ela raciocina, né? A religião ela deduz e a filosofia ela argumenta. Então são coisas que nós precisamos compreender e entender, e tudo isso faz parte de uma vida espiritual, de uma vida cristã. A ciência, ela tem Deus como uma força positiva. A religião, ela crê em Deus, ela acredita em Deus. E a filosofia, ela crê no bem e no mal. Tem como base o bem e o mal. Ou seja, tem como base. A ciência tem como base Deus como a força positiva. A religião que deduz, a religião tem a dedução e crê em Deus. E a filosofia, ela tem para ela que Deus é o bem e o mal. Ela argumenta. Então, tudo isso faz parte de nossas vidas espiritual. Então, eu, graças a Deus, hoje tenho encontrado isso, e através de conhecimento, através de estudo, estudando as leis, estudando a operação de Deus, não é mesmo? Não é só no âmbito da emoção, não é só na emoção, não. Buscando no raciocínio, na mente, no conhecimento. E eu creio que nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Simplesmente eu vim fazer essa introdução da nossa volta. Nós estamos voltando com o nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé, não é mesmo? E graças a Deus, eu busquei, graças a Deus, a mística, que é uma tendência religiosa, né, ao conhecimentos espirituais, e a mística ela gera um conhecimento íntimo de Deus e de seus mistérios. A pessoa que busca a mística, que se entrega a Deus, tem um conhecimento íntimo de Deus e de seus mistérios. Graças a Deus por isso. Então, vamos continuar firme. Eu, dentro de alguns dias, estarei fazendo mais vídeo, pregando, falando, esclarecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Não somos igreja, não tenho igreja, né? Não somos igreja, não temos igreja, mas temos uma fé genuína, cremos na palavra, cremos em Jesus, e Deus é a nossa força. A nossa base é Deus, é Jesus. Às vezes as pessoas questionam e vêm falar comigo porque eu não congrego, porque eu não vou na igreja, mas a base, o embasamento, né? É Deus, é a palavra, é Jesus. É claro que você congrega, se você tem a sua igreja, se você busca na sua igreja, é claro, se você se sente bem, continue, como assim eu fui muito tempo, mas hoje eu não congrego, né? Não faço parte de nenhuma igreja, não tenho vínculo com nenhuma igreja, mas muito pelo contrário, me aprofundei mais nas coisas espirituais, né? Buscando aquilo que faz parte de um ser humano pleno, de um ser humano compreensível, né? Usando a empatia, o altruísmo, a benevolência, usando todos esses atributos que faz com que nós compreendemos as coisas espirituais de Deus, e temos também a nossa relação, primeiramente conosco mesmo, segundo com Deus, e terceiro com o próximo. Então, são coisas muito profundas, que eu ficava muito além disso, né? Simplesmente que aquela maneira de querer insistir em falar, pregar, e não olhar para dentro de mim mesmo. E ao longo, vou terminar já esse vídeo, ao longo da nossa vida, nós acumulamos muitas coisas dentro de nós, e às vezes só buscamos espiritualidade, não nos alimpamos nós por dentro.
Quando nós começamos a fazer uma limpeza, começamos a olhar por dentro do nosso íntimo, nós começamos a mudar a nossa mentalidade, nossa maneira de ser, maneira de ver Deus, buscamos uma vida mais espiritual, uma vida mais digna de Deus para nós mesmos. Pois bem, nós vamos terminar esse vídeo, mas que Deus abençoe a todos. E nós estaremos voltando novamente aqui com o nosso projeto, com o projeto Missão e Fé. Eu sou o seu irmão Joel, esse é o nosso projeto, o projeto Missão e Fé. Um projeto dinâmico, um projeto anfitrião, um projeto que está de braços abertos para todos, né? Que Deus abençoe a todos e nós vamos continuar falando das grandezas de Deus futuramente mais para frente. Graças a Deus por isso. Até a próxima.